Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. No livro de 1 Samuel, nós temos um texto que nós usamos muito aqui na nossa igreja. Nós gostamos muito desse texto, como gostamos de toda a Bíblia. Mas alguns textos às vezes falam mais ao nosso coração. Aqui em 1 Samuel, nós temos um momento onde uma grande vitória é percebida, é sentida, é experimentada pelo povo de Deus. E diante dessa grande vitória, nós temos o famoso verso 12 do capítulo 7. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto a mão do Senhor foi contra eles todos os dias de Samuel. Queridos, o que eu quero destacar nesta manhã e convidar você a um momento de reflexão é pensar que hoje nós estamos finalizando o mês de junho, um mês que fala tanto ao nosso coração, porque é o mês que a igreja celebra mais um ano de vida. E este ano foi uma celebração bem especial, porque foi a comemoração dos seus 50 anos de vida. É mais importante do que ter comemorado 49? Não, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Agora, o que eu quero nesta manhã é convidar você a pensar um pouquinho nesta vitória que o povo de Deus enfrentou aqui no texto de Samuel e olhar um pouco para a nossa história enquanto igreja, enquanto povo de Deus hoje. Quando nós olhamos, e aí a gente tem que olhar para a nossa história, e a gente vê de onde nós viemos, a gente vai perceber uma verdade absoluta: até aqui o Senhor nos tem ajudado. Amém? Amém. Toda vez que eu falar a palavra Ebenezer, eu quero convidar a igreja a repetir depois: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Amém. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quando nós começamos a nossa história, lá na casa da irmã Antônia Martins, e aquele grupo foi amadurecendo a ideia, e aí compartilhando com o pastor lá da igreja do Brás, porque haviam muitos membros lá da igreja do Brás, alguns amigos na igreja da Liberdade, que era o pastor Milton, alguns amigos na Represa Nova, que era o irmão Dario e alguns outros. E quando começaram a conversar sobre isso, pensaram em mais um trabalho aqui em Santo Amaro. E aí a ideia foi amadurecendo e começou-se um novo projeto. Eu não sou dessa época, porque aí eu tinha 2 anos e eu não estava em São Paulo ainda. Eu ainda morava em Ribeirão Preto, mas contam os que estavam presentes que a propriedade ali na Alameda Santo Amaro era uma propriedade bacaninha, mas tinha um problema. Quando ficava calor, ninguém suportava o cheiro dentro do galpão, porque era vizinho de uma avícola. E aí começaram a orar, pedindo que Deus
abriu-se uma outra porta. Abriu-se uma outra porta aqui na rua Pauleiró, mais ou menos onde é a Casa Pernambucana. Aí era um salão melhorzinho, não tinha avícola por perto, e o povo disse Ebenezer. E de fato isso aconteceu. Por quê? O grupo foi crescendo. Foi crescendo, o lugar lá ficou pequeno. Aí Deus deu um outro lugar, Rua Cerqueira César 248. Para a gente lembrar, a gente já falou isso, mas é sempre gostoso lembrar. Quem olha para esse portão, imagine o meio dele, 2,5 metros no meio desse portão, e um corredor de 2,5 metros que vinha até essa área onde é o estacionamento entre o templo e o banheiro. Esta era a casa que Deus deu à Igreja Batista Central de Santo Amaro. Só que aqui, o Ebenezer foi mais intenso porque não era mais alugado, aqui era da igreja. E aí o povo falou com propriedade, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E aí começaram os processos de crescimento. Uma casinha aqui, se os irmãos olharem aqui atrás, no mapa, e a gente já andou aqui por trás, é um monte de vilazinha, casinha pequena, uma encostada na outra. Aqui era assim. Aí compramos uma casinha nesse canto, compramos uma casinha nesse canto, compramos uma ali, onde hoje é o berçário. Aí depois, primeiro comprou a secretaria, que é aquela casinha, depois comprou aqui, aí comprou um pedacinho ali, e aí tinha uma adolescência meio traquina aqui na igreja, que ficava jogando bola aqui na igreja, porque não tinha quadra, né? A bem da verdade, a igreja acabava quando termina ali o berçário, né? Tinha um corredorzinho de 1 metro para lá. Mas aí uma vez, Dona Zumira pediu oração, dizendo que ia visitar o terreno do lado, porque a pessoa falou em vender. E ela falou, e o Senhor me disse que onde eu pôr a planta do nosso pé, Deus nos daria, e a gente vai lá visitar. Aí eu perguntei, pé de adolescente serve? Ela falou, claro, Jairo, pode vir. Não precisa não. Ué, por que você perguntou? Não, porque eu já andei tudo ali. Porque a bola caía lá do lado, aí a gente subia no telhado, adolescentes. Passou, tá? Isso. Né? Aí a bola caía, a gente subia, olhava, chamava, se ninguém respondia, a gente entrava. Aí pegava a bola, aí na volta tinha que subir num pé de manga, aí tinha que, passava ali, a manga estava ali, né? E Deus nos deu essa área. Só que esse grupo de adolescentes era meio traquina, e na verdade não tinha muita opção, não tinha celular com os joguinhos, não tinha Pou, né? Não tinha esses joguinhos, então o negócio era vir para a igreja, para ficar junto e brincar junto. E aí um dia alguns adolescentes subiram até no telhado da escola, que hoje é a sala da Laila. E ali um deles caiu, se machucou, a gente levou para o hospital e tal. Tomamos bronca do corpo diaconal no dia seguinte, mas só subimos naquele telhado. Aquele espaço Deus também nos deu, porque pusemos a plantinha do nosso pé ali. E aos poucos nós fomos crescendo como igreja. E lá no fundo do nosso coração saía sempre aquela palavra, Ebenezer. Problemas e dificuldades demais. Confusões, brigas, como acontece onde tem gente. Mas em tudo o Senhor trazia luz, o Senhor trazia sábios conselheiros para nos ajudar e nos orientar, e assim a igreja foi caminhando. O que essa história tem de relacionamento com a história do povo aqui em 1 Samuel? Esse povo também
passou por um processo de mudanças. O povo de Israel veio de uma situação de mudanças, ele sai do Egito e entra na terra prometida, e aí o povo de Israel vai conquistando o seu espaço, e vai alargando as suas estacas, e vai estabelecendo a sua morada, o seu lugar de habitação. E semelhantemente também aconteciam problemas. E da mesma forma como aqui, nós sempre tivemos um teto para abrigar uma igreja que orava, que estudava a Bíblia. O pastor Milton Azevedo era um pastor super estudioso. Os sermões dele, hoje todos escritos, arquivados, até existe uma pretensão de editar um livro de sermões, porque ele era metódico e ele estudava. Cultos de quarta-feira era um culto de estudo bíblico. O culto começava às 8 horas da noite, tinha um hino congregacional, palavra, algumas orações e tchau. E estudo profundo da palavra do Senhor. E na igreja, nos domingos, a mesma forma. Então, esta presença da palavra de Deus junto ao povo também se assemelha à experiência aqui do povo de Samuel. Porque aquele povo também ouvia a voz do Senhor. E amados, é impressionante quando começamos a ler aqui do capítulo 6, a gente percebe que os filisteus eram um povo inimigo do povo de Deus. E aí o que acontece? A vitória ou a derrota do povo de Deus, nesta época, ela era muito pautada pelo fator obediência. Se o povo andava em obediência e em acordo com a vontade de Deus, havia vitória na vida deles. Se o povo não andasse na obediência e não andasse de acordo com a orientação de Deus, não havia bênçãos, havia problemas. Isto é só na época de Samuel? Não. Hoje em dia, esta regra, ela é importantíssima. E aí o que acontece? O povo de Deus deu uma vacilada, e aí o inimigo veio e tomou do povo de Deus alguns símbolos que eram muito importantes. Tiraram a arca do Senhor e levaram embora. E a arca do Senhor, naquele momento histórico e teológico, a arca do Senhor representava a própria presença de Deus junto à comunidade. Lembrando que naquela época o relacionamento de Deus ainda era de Deus com a comunidade de Israel, não havia tanto a personalidade, a pessoalidade do relacionamento. Mas aqui a gente observa que o povo de Deus sofre porque teve o seu símbolo maior retirado, e aí faltava alegria. Aí houve tristeza, houve desânimo. Só que tem um detalhe. Lendo essa história, a gente tem uma percepção que assusta. E a percepção é a seguinte: ai de quem se levanta contra a obra de Deus. Aqui nós temos algumas narrativas que chegam a assustar um pouco, porque aqui houve uma situação, leia o capítulo 5, a partir do verso 1. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdote. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon, que era uma divindade deles, junto a este. Ou seja, eles pegaram o símbolo da presença do Deus verdadeiro e colocaram aos pés de uma estátua que era idolatrada por eles. E com essa atitude, pensem na tremenda ofensa que era ao Senhor ter aquele símbolo da presença dele aos pés de uma estátua. Então o que acontece? Seguimos na leitura.
Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdote no dia seguinte, eis que estava caído Dagom, a estátua lá do deus deles, eis que estava caído Dagom, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a colocar no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e as suas 2 mãos estavam cortadas sob o limiar dele. E dele ficaram apenas o tronco. Por isso o sacerdote de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam no limiar, em Asdote até os dias de hoje. Porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdote e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdote como no seu território. Vendo os homens de Asdote que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, o nosso Deus. Queridos, esta palavra mostra que Deus é quem cuida da igreja. Amém? Amém. Quantos já se levantaram ao longo da história do evangelho para ir contra a igreja? Muitos. E aqui nós temos uma palavra que mostra que não há quem se levante contra o Senhor. Não há. Se levantar-se, vai cair. E não é por mão humana. A arca do Senhor foi colocada dentro do templo. O templo foi fechado. E de madrugada, quando aqueles adoradores entraram, estava a sua estátua, a estátua da divindade deles, prostrada diante do Senhor. Se objetos inanimados se prostram diante do Deus verdadeiro, imagine o homem que foi criado para isso. A minha palavra nessa manhã é de motivação, não é de medo, é de motivação. Quero motivar você a pensar que Deus zela pela sua obra, e se algo ou alguém atrapalhar esse processo, o Senhor há de intervir e há de fazer curvar-se diante dele estes que atrapalham o caminhar da obra de Deus. Porque Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o mantenedor de tudo. E aí o povo de Deus vê essa situação e de repente chegam lá os emissários da divindade lá e falam: aí rapaziada, é o seguinte, a gente quer devolver aquela arca que a gente pegou aqui, não está dando certo, aquilo só está trazendo maldição para a gente, como é que a gente faz para devolver? Ah, vocês podem devolver, traz aí, mas não traz a arca vazia não. Como é que Deus está afetando vocês e está atacando vocês? Ah, tumores, tem rato, tem praga de rato. Ou então encham a arca de imitações dos tumores que está havendo entre vocês, de ouro. Façam miniaturas de ratos que estão atacando vocês, de ouro, e ponham dentro, e aí devolvam a arca lá para o povo de Deus. E assim se fez. E quando essa arca volta para o seio do povo de Deus, aí ela está no lugar certo, diante do Deus verdadeiro, que ama e cuida daquele povo. Aí vem toda a alegria que movimenta o povo nesta passagem. Voltada a arca para o seu lugar, volta-se a alegria, a felicidade, a bênção. E aí Samuel já declara: olha, que alegria, a arca voltou, vamos fazer uma grande celebração, reúna todo o povo. Só que antes de reunir o povo, Samuel dá instruções: povo de Deus, lembra onde você está errando,
corrige isso que está acontecendo e se apresente diante de Deus para adorá-lo e cultuá-lo. Quero usar um exemplo bem infantil para mostrar a necessidade de termos uma vida como Samuel propõe, principalmente no capítulo 7, a partir do verso 2, quando ele diz que o povo lá deveria tirar de dentro do seu seio os astarotes, servir só a Deus, e todas as dificuldades que o povo vinha permitindo a presença do mal dentro do seu lar. E aí o exemplo que eu quero dar é um exemplo bem simples. Eu tirei do meu celular, lá em casa a gente tem 2 crianças, que é a Yasmin e o Vitor, e eles já nasceram dentro desse ambiente tecnológico, então quando a gente vê, eles já instalaram alguns brinquedinhos. Às vezes o meu celular ficava fazendo um barulhinho estranho, e aí quando eu abri a tela tinha um Paul. Triste. Ou ele estava com fome, ou ele estava sujo. E aí tal, né, para não ficar aquele barulhinho, aí eu clicava lá e com o dedinho pegava o sabãozinho, limpava o Paul. Aí pegava o chuveirinho, tirava. Aí ia lá na cozinha, pegava a comidinha, arrastava. E quando o Paul não quer, e aí cansei desse joguinho, tirei do meu celular. Mas era interessante que a brincadeira não ia para frente se você não limpasse aquele bichinho. Ele tinha que estar limpo. Amados, nessa manhã o Senhor pede a nós que nós olhemos para a nossa vida, para observar na nossa vida se há algo na nossa vida que tem manchado a nossa imagem, se há algo na nossa vida que tem entristecido o Senhor, se há algo na nossa vida que poderia ser limpo, ser tratado, para que agradássemos mais ainda o Deus que nós servimos. O Senhor nos convida nessa manhã a erguer a voz e dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos tem ajudado. Mas para que nós possamos dar esta declaração, volto ao texto de Hebreus, que li ontem no culto do encontro de corais. O louvor é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Este louvor agrada o Senhor. Se o louvor levado ao altar do Senhor não proceder de lábios que confessam o Senhor, é fogo estranho, é som que incomoda os ouvidos do Senhor e Ele não se agrada disso. E nós temos que tomar cuidado, porque o povo de Israel entrou por esse caminho. O culto, vamos de qualquer jeito, faz de qualquer jeito. E chegou um momento que Deus deu um tapa na mesa e falou: parem com essa barulheira. Não quero mais festa, não quero mais sacrifício. O que vocês oferecem a mim está cheirando mal, eu não quero mais isso. As músicas de vocês incomodam os meus ouvidos, parem. E sabe quanto tempo Deus ficou calado por conta disso? Ele ficou calado por 400 anos. E ele disse: eu não quero um relacionamento com um povo que me trata de forma qualquer. Eu quero me relacionar com um povo que me ame, um povo que leve o meu nome a sério. Durante 400 anos, Deus ficou calado. A última palavra no Velho Testamento é maldição. E aí, quando o Senhor volta a falar com o seu povo, Ele volta a falar na figura do profeta João Batista, que diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E aí o Senhor volta a relacionar-se com o povo, e aí Ele dá os caminhos para que o povo volte para Ele. Jesus encarnado,
declarando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí toda a experiência que Cristo traz a nós, para nós erguermos a nossa voz e declararmos que até aqui o Senhor nos tem ajudado, nós precisamos ter cada dia mais a certeza de que estamos caminhando na direção de agradar ao Senhor. Pai, você tem agradado ao Senhor enquanto pai, conduzindo os seus filhos, orientando os seus filhos, repreendendo os seus filhos, chamando os seus filhos à consciência do que é pecado, do que é certo, do que é o errado. Se estamos agindo assim, glória a Deus, estamos no caminho. Mas se nós temos sido omissos, nós vamos pagar pela vida deles, porque nós não estamos cumprindo o nosso papel. Filhos, nós temos cumprido a nossa parte no processo de agradar a Deus. A palavra diz que temos que honrar os nossos pais. Nós temos honrado os nossos pais. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente, às vezes no secreto ou até no aberto, temos declarado, será que isso tem agradado a Deus? Nós temos honrado pai e mãe? Nós temos uma situação bem complicada hoje em dia, porque a juventude chega num determinado momento, entende que é dona do próprio nariz, e aí se levanta: agora eu posso. Não. Filho é sempre filho. E a palavra diz: honre pai e mãe, para que se prolonguem os teus dias na face da terra. Maridos, mulheres, nós temos cumprido o nosso papel de homens e mulheres diante de Deus, para agradar o nosso Deus. Quando eu trago esse viés da família, falando de homem, de mulher, de filho, de pai, é porque isso é o que compõe a igreja do Senhor. O povo de Deus, ele é formado por famílias. E se as nossas famílias estão ruindo, a igreja do Senhor vai ruir. E o Senhor alerta a igreja de Éfeso, e nós fomos alertados pelo pastor Shed no domingo à noite, quando ele pregou, e ele disse: igrejas crescem, mas igrejas apagam. E apagam por quê? Porque a base da sua experiência vai se ruindo. No momento em que o filho não obedece mais o pai, no momento em que o pai não cuida mais do filho, no momento em que o marido não faz o seu papel como marido e a mulher deixa o seu papel de mulher de lado, Deus deixa de estar presente online nesta situação, e aí essa situação vem para dentro da igreja e contamina a igreja. Porque aí as famílias, umas ligadas às outras, o mal vai contaminando, como acontece com aquela laranjinha que você distraidamente não tira do meio das outras, e aí você vê que ela está meio assim com uma manchinha de bolor, e aí você diz: amanhã eu tiro. E aí quando você vai mexer naquela fruteira no dia seguinte, aquilo passou para outras. A casa do Senhor não cairá por conta de laranjas podres. A casa do Senhor prevalecerá, porque Ele ama a igreja e vai limpar tudo aquilo que precisa ser limpo. E vai ouvir do povo de Deus: Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas vai ouvir de um povo que olha sim de onde veio e sabe para onde quer ir, porque olha para o alto, de onde vem o socorro. Como nós temos esta orientação vindas do alto? Samuel dizia: assim
diz o Senhor. Porque naquele tempo não havia um material escrito de tudo o que Deus falava. Tinha coisa que Deus falava na hora, aí Samuel repetia e escrevia. Mas hoje em dia, nós já temos uma vantagem. A palavra do Senhor está neste volume, que nós todos temos acesso. Levante aí a sua Bíblia. Pode ser até a sua Bíblia, porque hoje em dia é Bíblia. Cadê a sua letra? Então, toma. Queridos, você tem na mão a direção de Deus para seguir o seu caminho. Pode abaixar. Agora eu pergunto de uma maneira simples e você responde de uma maneira simples, em uma palavra. É fácil entender a Bíblia? É fácil entender a Bíblia? E como é que você vai entender? Vai ficar passando um WhatsApp para mim com um texto desse tamanho para fazer uma pergunta? Pode passar. Vai demorar um pouco para responder. E se eu não responder, aproveitando, não é que eu não gosto de você. E eu já expliquei isso para uma irmã muito amada. É que às vezes o celular me deixa on e eu não estou. Então aí a pessoa fica falando comigo, eu falo, pastor, não me ama mais, não responde meus... É assim que você vai ter a orientação de Deus? Pode ser. Mas qual é o meio que o Senhor deixa para que a gente tenha o conhecimento dessa palavra? Oração. Peça a Deus sabedoria e Ele lhe dará para que você entenda a Bíblia. E qual é o outro mecanismo que Deus nos dá? Domingo de manhã. Uma escola bíblica dominical, que é para onde nós vamos agora. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai Celeste, muito obrigado, porque a tua igreja, em 50 anos de vida, diz com tanta alegria e propriedade, até aqui o Senhor nos tem ajudado. Ó Pai, confessamos que nos assustamos com as necessidades que surgem, com os problemas que enfrentamos. Ó Deus, como a família tem sido atacada no seio da tua igreja, não só na central, mas na tua igreja como um todo. Porque a família é a base para a edificação da tua casa. Ó Pai, mexe no nosso coração, para que a gente tenha autoridade, discernimento, sabedoria, para levar a verdade ao seio da nossa família, para que juntos possamos declarar que o Senhor nos tem ajudado até aqui. Queremos seguir nessa jornada, queremos entender mais a tua palavra, por isso nós te agradecemos pela estrutura da escola bíblica que o Senhor tem nos dado neste lugar. Ó Pai, nós te louvamos pela vida de cada professor que se dedica no preparo da lição, que se dedica em olhar para aquelas verdades e levar aquelas verdades ao coração do teu povo. Dá cada dia mais, ó Deus, sabedoria a estes, para que eles continuem a ser instrumentos teus, para ajudar o teu povo a compreender as verdades contidas nas Escrituras. Oramos assim felizes, porque o Senhor tem cuidado de nós. E é no teu santo nome que oramos, hoje e sempre. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde,